Olá pessoal, esta videoaula eu aconselho você a ver ela ou vê-la mais de uma vez, tá? Para fixar bem o conteúdo ministrado aqui. Aqui nós temos dois tipos de processadores da AMD. Aqui nós temos o mais antigo, que é o Atom 32 bits, e aqui nós temos um Sempron, que equivale a um Atom 64, um Phenom da vida aí, tá bom? Qual a diferença fundamental entre esses dois aqui? Primeiro, o barramento para este é de 32 vias, 32 bits dividido por 8, né? 4 vezes 8, 32. Então ele ia dar 4 words, 4 palavras, 4 bytes, transmitindo simultaneamente. Esse aqui ele é de 64 bits, 64 bits dividido por 8, 8 vezes 8, 64. Então eu teria 8 bytes sendo transmitido por vez, sendo processado. Um cuidado que deve haver é o seguinte: esses processadores, tanto este quanto este, no barramento externo, os dois são de 64 bits. Contudo, este internamente no seu núcleo é de 32, ok? Mas fora no barramento, para falar com memória, com ponte norte, ele é de 64 bits. Já este, ele é de 64 internamente e 64 externamente, ok? Então essa é a característica que diferencia esses dois aí, entre muitas que tem, tá? Aqui está a placa para Atom 32 bits. Olha que utiliza um soquete aqui chamado 462, também conhecido como soquete A. Já este outro processador, que é o Sempron, que equivale a um Atom 64, utiliza aqui soquete AM2, ok? As duas são placas AMD. Vamos analisar a diferença entre as duas placas. Primeiramente, observa soquete para processador de 32 bits, mais antigo, soquete para processador de 64 bits, mais atual. Depois nós temos aqui no antigo, num barramento aqui, ó, um slot chamado AGP, que era exclusivamente para a placa de vídeo, conforme vimos na aula anterior. E aqui nós temos um slot PCI Express X16, este azul, ok? Para vídeo também. Esta placa aqui, se você observar, ela tem vídeo on-board. Esta placa também tem vídeo on-board. Mas se olharmos aqui, nós não temos um controlador de vídeo dedicado ao processamento de vídeo, ok? Toda a parte de vídeo que for necessária estará aqui dentro, né, para o controlador do barramento externo, certo? Nós não temos aqui algo dedicado, um controlador de vídeo específico para vídeo. Já nesta placa, se você observar, nós temos dentro da ponte norte, no lugar da ponte norte, um controlador de vídeo dedicado ao controle de vídeo, certo? O controlador NVIDIA está aí dentro. Vamos recordar o seguinte: esta placa usa processador Atom de 32 bits, onde ele não tem o controlador de memória embutido no processador. O controlador está na ponte norte. Já esta placa usa um processador Atom 64 ou similar, que tem um controlador de memória embutido no processador. Então já não está mais aqui dentro da ponte norte o controlador de memória, ok? E isso é uma placa AMD. Intel nós temos outras análises. Aqui nós temos duas PCIs 32 bits. Aqui também na outra nós temos PCI 32 bits. Aqui nós temos um slot aqui. Olha esse marronzinho. Foi muito utilizado há tempos atrás, mas devido à sua baixa performance, ele já não é mais utilizado. Chamado CNR, para comunicação. Usava aquelas fax modem até 56K bps. Só que devido a ser de baixo desempenho, não emplacou. Observe que aqui nós temos a placa ASRock ou ASRock N68C-S UCC. Ela aceita memórias DDR2 até 1066, DDR3 até 1600, certo? Aqui nós temos uma placa, deixa me ver, está de ponta cabeça aqui, é uma PC Chips,
ela é uma M863G versão 5.1, lembre-se que a versão é importante. Usa memórias até DDR333, que usa memória DDR1, ok? Agora, olha esta placa aqui, que interessante, ela utiliza memórias no slot amarelo, ela aceita DDR2. DDR2 é esta memória aqui, ó. Olha a cava dela onde é, olha o formato dos chips, ok? Esse aqui é DDR2. Aqui, ó, tem uma DDR1, olha o formato do chip, olha como são diferentes. Olha o formato do chip aqui em cima, pequenininho. Olha a DDR1 como ele é mais alto, ok? Aqui nós temos um circuitinho integrado, que é a memória ROM, é chamado SPD. Aí estão as informações de característica técnica das memórias, tá? E aqui nós temos uma DDR3. Então aqui esta placa, ela aceita tanto DDR2 ou DDR3. Observe que eu disse ou uma ou outra, ok? Não as duas. Então vou retirar aqui para vocês verem. DDR3. Se colocarmos lado a lado aqui, ó, pela ordem, DDR1, 2 e a 3. Observe aqui, ó, que a cava não bate, ó. Eu costumo brincar em aula que são memórias anti-noise. Não é possível você colocar ela de forma errada lá. O máximo que pode acontecer é você colocar um lado, né? Você coloca um lado e o outro vai ficar para cima. Se você ligar, provavelmente pode queimar, danificar a placa, se isso ocorrer. Cuidado, então, tenha muito cuidado. Quando você colocar a memória, coloque, né? Verifique se a cava está batendo, ok? Olha, a cava bateu ali, né? Aperte os dois lados simultaneamente. Vê se fez um cleque aqui, outro cleque lá, tudo ok, pode prosseguir. Então, as características fundamentais entre as duas placas, a diferença entre as duas, são essas que eu citei, olha. O slot AGP pulou para o slot PCI Express, foi um avanço na tecnologia. Aqui tinha a ponte norte com o controlador embutido. Agora o controlador de memória não está mais aqui, ele veio para dentro do processador. Então o processador aqui está aqui dentro, ok? Outra diferença, aqui nós tínhamos DDR, né? Vamos chamar aí de DDR1. Agora aqui veio para DDR2 ou 3. Aqui nós praticamente não tínhamos SATA, né? Observe que não tem aqui interface SATA na época dos 462, né? Socket 462 dos Athlon 32 bits. E agora já temos SATA amplamente difundido. Aqui nós tínhamos a ponte sul, né? Temos aqui Super I/O, que estudamos na aula anterior. Olha o formato dessa BIOS. Olha a diferença dessa BIOS para a BIOS mais atual. Olha que interessante. 8 pinos, né? Ok? Olha o circuito de alimentação aqui, ó. Que é a fonte DC-DC, né? Do processador, para fornecer o V-Core, tensão de núcleo, entre os 12 volts aqui. E aqui vai duas linhas, né? Esta e esta. Essas duas bobinas ou indutores estão me indicando que eu tenho duas fases para a alimentação do processador. Pois vamos entender melhor o que são essas fases. Aqui, observando essa aqui, eu tenho três fases. Olha como mudou. Aqui é bobina selada ou lacrada, que é melhor. E olha aqui o formato dela. Então, isso aqui é um indutor, uma bobina. E aqui também é um indutor, ok? Só que aqui está é bem melhor o indutor desta forma. Hoje você vai encontrar praticamente assim. Eu havia falado numa aula aí, na passada, né? Da placa Intel, para dar clear CMOS, retirando aqui, ó, fechando um curto, né, nos terminais, ok? Outra forma alternativa é você vir aqui no jumper do clear CMOS, retira ele,
muda ele de posição, tem 3 pinos aqui, 3 terminais, você põe na posição clear, ele vai zerar a CMOS, conta até 2, volta ele na posição normal. Um problema muito sério que acontece com os montadores é que de fábrica ele vem na posição clear. Se você deixar na posição clear, se veio da fábrica, para não gastar bateria, aí você montar, o que vai acontecer? Não vai dar vídeo, não vai inicializar a máquina, fica morta. Basta mudar aqui a posição de trabalho normal, ok? Vamos ver mais característica aqui. 6 portas USB, sendo que cada coluna é 2 portas aqui, 2 e 2, tá ok? Aqui em conector IDE, conector de alimentação de 24 pinos, fonte de alimentação das memórias. Deixa eu ver mais aqui. Controlador de rede, controlador de áudio, conector do áudio aqui para configurar o painel frontal, o áudio do frontal. Controlar aqui a alimentação, né, o circuito de alimentação ou fonte deste componente aqui, que é o vídeo dedicado, e esbarramento X16 aí. Os cristais de quartzo para fornecer sincronismo. E acabamos de ter uma visão geral sobre esta placa, ok? Aqui, olha o circuito de clock, né? Sintetizador de clock e o cristal de quartzo. Muito bem.